Você já parou para pensar que nós, Homo sapiens, não fomos os únicos humanos a caminhar sobre a Terra? Muitas vezes nos vemos como o ponto final da evolução, como se toda a história da humanidade tivesse sido escrita apenas para culminar em nós. Mas a verdade é bem diferente. O gênero Homo, ao qual pertencemos, abrigou mais de uma dúzia de espécies distintas ao longo de milhões de anos. Espécies que surgiram, prosperaram e desapareceram, deixando apenas fósseis e mistérios como testemunho da sua existência. Acredita-se que o primeiro representante desse grupo tenha surgido há cerca de 2,8 milhões de anos. Desde então, cada nova espécie parecia seguir um padrão. Mais avanços nas ferramentas, corpos mais adaptados à vida em grupo e cérebros cada vez maiores. Era como se estivéssemos diante de uma escada evolutiva, com cada degrau nos aproximando do humano moderno. Mas em 2013, um achado na África do Sul embaralhou todas essas certezas. O que os cientistas encontraram parecia uma peça fora do lugar em um quebra-cabeça evolutivo que julgávamos entender. Essa descoberta recebeu o nome de Homo naledi, conhecido como o Homem das Estrelas. O apelido vem do local onde seus fósseis foram encontrados, um complexo subterrâneo chamado Rising Star, que em tradução literal significa estrela ascendente. Um nome poético, mas que esconde um dos ambientes mais traiçoeiros já explorados por paleontólogos. O local é um verdadeiro labirinto de rochas e passagens tão estreitas que apenas pessoas muito magras e com treinamento especializado conseguiram chegar até a câmara onde os ossos estavam. E o que havia lá dentro surpreendeu o mundo científico. Não apenas alguns fragmentos isolados, mas fósseis de pelo menos 15 indivíduos diferentes, de várias idades e sexos, todos incrivelmente bem preservados. As análises mostraram que esses humanos viveram entre 335 mil e 236 mil anos atrás. Isso significa que eles existiram praticamente ao mesmo tempo em que nossa própria espécie, o Homo sapiens, começava a surgir na África. E aqui está a grande questão. Apesar de tão recentes, suas características físicas não eram nada modernas. Pelo contrário, lembravam muito mais espécies muito mais antigas. O Homo naledi era pequeno. A estatura média girava em torno de 1,43 metro e o peso dificilmente passava dos 40 quilos. Isso os tornava uma das menores espécies humanas conhecidas. O curioso é que, até então, esse tamanho reduzido só havia sido observado em humanos que viviam em ilhas, como o famoso Homo floresiensis. Nesse caso, o nanismo era explicado pelo isolamento geográfico. Mas o Homo naledi não vivia em uma ilha. Ele habitava o coração do continente africano, e isso ainda intriga os pesquisadores. Mas a verdadeira surpresa estava em suas mãos. Enquanto os pulsos e polegares eram fortes e se assemelhavam muito aos nossos, os outros dedos eram longos e curvados, perfeitos para agarrar galhos. Eram traços típicos de seres que dependiam de escalada para sobreviver. Isso é tão arcaico que nem mesmo o Homo erectus, que viveu quase 2 milhões de anos antes, mantinha essas adaptações tão fortes para a vida nas árvores. A caixa torácica, os ombros e a pelve também contavam uma história de ancestralidade. Tudo indicava que o Homo naledi ainda passava muito tempo nas copas das árvores, talvez para se proteger de predadores. E ao mesmo tempo, seus pés e pernas eram totalmente adaptados para a caminhada ereta. Na prática, eles tinham um jeito de andar praticamente idêntico ao nosso. Era uma espécie que parecia viver em dois mundos, o da floresta e o da savana. Essa dualidade levanta muitas perguntas. Alguns cientistas acreditam que o Homo naledi representava uma linhagem muito antiga que, de alguma forma, sobreviveu por centenas de milhares de anos, coexistindo com espécies muito mais modernas. Outros sugerem que suas características seriam adaptações ao ambiente específico do sul da África, que naquele período estava se tornando mais seco, com menos árvores e mais áreas abertas.
Talvez fossem forçados a caminhar grandes distâncias em busca de recursos, mas ainda dependessem das árvores para segurança e alimento. Os dentes também guardavam segredos. Pequenos, mas com esmalte espesso e desgaste intenso, indicam uma dieta nada fácil. É provável que comessem raízes, tubérculos e outros alimentos cheios de areia e sujeira, o que explica o desgaste precoce. Essa alimentação rudimentar contrasta com a de outros humanos, que na mesma época já desenvolviam técnicas de caça mais elaboradas e até mesmo dominavam o fogo. Mas talvez o aspecto mais intrigante do Homo naledi esteja no cérebro. O crânio era pequeno, com um volume variando entre 465 e 610 centímetros cúbicos. Isso é menos da metade do cérebro humano moderno. Para efeito de comparação, é próximo ao tamanho do cérebro de um chimpanzé. A primeira impressão é pensar, então eram intelectualmente limitados. Mas os detalhes dizem outra coisa. Apesar do tamanho reduzido, a estrutura do cérebro do Homo naledi era surpreendentemente moderna. As áreas responsáveis pela socialização, pela linguagem e pelo planejamento estavam bem desenvolvidas. Em outras palavras, eles poderiam ter sido mais inteligentes do que supomos. E aqui entra o maior enigma de todos. Até hoje, não foram encontradas ferramentas de pedra ou qualquer outro tipo de artefato associados a essa espécie. É como se eles tivessem uma mente capaz de comportamentos complexos, mas vivessem em um silêncio tecnológico. E voltamos ao mistério da caverna Rising Star. Como tantos ossos foram parar em uma área tão profunda e inacessível? Não há sinais de que predadores tenham carregado os corpos para lá. Não há indícios de que tenham caído por acidente em uma armadilha natural. A hipótese mais ousada, e também a mais fascinante, sugere que o Homo naledi tenha colocado seus mortos ali de propósito. Se isso for verdade, estaríamos diante do registro mais antigo de comportamento funerário da história da humanidade. Isso significaria que, mesmo com cérebros pequenos, esses humanos já eram capazes de lidar com conceitos abstratos como a morte e o luto. Capazes de arriscar suas vidas em um labirinto escuro para depositar seus entes queridos em um local seguro. Um gesto profundamente humano. É claro que essa teoria ainda é debatida. Alguns acreditam que outras explicações mais simples podem surgir com novas descobertas. Mas o simples fato de essa possibilidade existir já muda completamente a maneira como vemos nossos ancestrais. Mostra que a inteligência não está apenas no tamanho do cérebro, mas também na forma como ele é estruturado e usado. O Homo naledi continua sendo um enigma. Uma peça que não se encaixa bem em nenhuma parte da árvore genealógica da humanidade. Eles eram parentes diretos do Homo erectus? Um ramo paralelo do Homo habilis? Ou talvez uma espécie completamente isolada, que evoluiu em seu próprio caminho, em silêncio, até desaparecer? Ainda não temos respostas. O que sabemos é que sua vida era extremamente difícil. Marcas nos ossos e nos dentes revelam fome, doenças e ambientes hostis. Eles enfrentavam mudanças climáticas drásticas, períodos de seca severa e a ameaça constante de grandes predadores. Ainda assim, resistiram por mais de 100 mil anos, um feito impressionante. Considerando todas as adversidades, o Homem das Estrelas nos lembra que a evolução humana não foi uma linha reta, mas um emaranhado de caminhos, muitos dos quais se perderam ao longo do tempo. Cada nova descoberta acrescenta mais complexidade a essa história e nos obriga a rever nossas certezas. O Homo naledi, pequeno em tamanho, mas gigantesco em mistérios, é uma dessas descobertas que mudam para sempre a forma como entendemos a nós mesmos. E o mais intrigante é que, provavelmente, ainda estamos apenas arranhando a superfície. Novas escavações podem revelar segredos que transformarão de novo tudo o que pensamos saber sobre a humanidade. Talvez um dia possamos finalmente entender quem foi esse povo enigmático
que ousou deixar seus mortos em uma câmara oculta, protegida pela escuridão. E você, o que acha? O Homo naledi era um sobrevivente arcaico que se perdeu no tempo ou um parente mais próximo do que imaginamos? O certo é que ele prova uma coisa: a nossa história é muito mais complexa, surpreendente e misteriosa do que costumamos acreditar. Se essa jornada pelo passado te deixou curioso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos episódios, onde continuaremos explorando os maiores segredos da evolução humana. Obrigado por assistir e até a próxima.